esse carinha aqui, né? No voltage class code, vocês já começaram a fazer, tá? Pra gente colocar no sistema. Voltage class code com no voltage class code dos espelhos, tá bom? Tá? E aí pega, né? Estão fazendo o sistema, pega e substitui aqui, né? Substitui aqui no amplificador, né? E aí tem o sistema. Tá? Eu vou colocar isso no documento direitinho, com as especificações, com o prazo, tá? É só para vocês já irem se organizando, tá? Para a gente entregar esse primeiro projeto no final de outubro, tá? Vocês apresentarem no final de outubro. Vamos falar aqui um pouquinho, né? Uma aula também mais rápida, tá? Tem algumas coisas aqui de equações que a gente não vai passar. Mostrar o par diferencial e um primeiro, tá? Primeiro single stage amplifier. Já dá para fazer muitos amplificadores aí, op-amp, né? Amplificadores operacionais. A parte diferencial, qual que é a vantagem de você ter um amplificador diferencial? Por que um amp-op tem as duas entradas? Alguém já se perguntou por isso? Por quê? Tem a entrada positiva e negativa. Por que o amp-op sempre é diferencial a entrada? A saída pode ser single ender, pode ser uma saída ou diferencial. Tá? A vantagem de diferencial aí depende, tem que ser totalmente diferencial, mas rejeição a ruído, isso é muito importante. Se você tem um ruído comum no VDD ali, você rejeita com a parte diferencial. O amplificador operacional, ele tem um positivo e negativo. Para ter o negativo, você fazer a realimentação negativa, a entrada pode entrar no positivo, a inversora ou negativo, não inversora, né, positivo, ou inversora negativo. Mas grande vantagem de ter entrada diferencial, Common Mode Projection Region, Common Mode rejeição do nível DC, tá? Você ter a entrada e não preocupar com o seu nível DC. Esse carinha aqui, como que eu faço esse cara, né? V-bias. Onde cada aqui pra frente ou na frente? VI, eu tenho AC mais DC e o Porque V-out. aquela ali dá reflexo na tela, ali já não deixa. Então eu tenho que ter um grande problema aqui, eu tenho que ter o I2 igual a I1 para o V-out DC ser igual a VDD sobre 2, tá? E aí esse daqui, eu tenho o VIN, né? Ele é AC, mas tem um VIN DC. E esse VIN DC que define a corrente. Se eu mudar aqui esse DC, eu vou bagunçar tudo, ele vai sair de operação, tá? Então isso é muito ruim se eu quiser pegar alguma coisa bem genérica, né? Igual o amp-op que eu pego ali e vou colocar qualquer nível de extensão, né? E aí isso ia ficar muito ruim, ia ficar muito restrito. A parte diferencial, ele tem essa rejeição. Ele não importa muito, claro que tem um nível, né? Mas não importa muito. Esse nível DC, ele não vai bagunçar tanto o seu circuito, tá? E alta output swing, né? Se ele for saída diferencial, eu tenho um nível aqui, o outro invertido, esse menos esse vai ser o dobro da amplitude, né? Então ele pode ter o dobro aí do amplitude e o dobro da swing, né? Da excursão. Um diferencial, ele é formado por duas partes idênticas, tá? Só que com sinais opostos, né? Para um ser positivo ou negativo.
igual a impedância, né? Então eu posso fazer um circuito aqui de equivalente aqui de TV NAND e ele são iguais aí, né? A impedância e o Vout. E o modo comum, tá? Entre os dois, o DC tem que ser igual, por isso chama Common Mode Level. É o modo comum DC que eu tenho na saída, né? Se eu quero um menos o outro, se eu tenho um sinal aqui Vout e tem o outro sinal, ao contrário, o nível DC tem que ser o mesmo, né? Para aí ser o Vout seu dobro de A, né? E esse é centralizado meio que zero, tá? Se eu pegar um menos o outro. Aqui ele faz a rejeição de ruído, isso é muito importante, principalmente num chip. Se eu tenho lá um chip, um sinal analógico, e no meio dos dois eu coloco um clock, o que acontece? Mesmo não curto-circuitado aqui, eu tenho essa trilha, eu tenho um isolante e tenho outra trilha, condutor, isolante, condutor, é um capacitor, né? E o capacitor, o que ele faz? Em altas impedâncias ele é curto, em altas frequências ele é curto. Então ele vai fazer essas altas frequências aqui no chaveamento para cima e para baixo, ele vai gerar esses spikes, tá? Eu teria que fazer um filtro para cancelar isso? Não, eu coloco um positivo negativo, um menos o outro, ele some a parte comum. Assim como o VDD, né? Num conversor DC chaveado, né? Ele tem muito ruído. Aí, será que vai aparecer na saída? Ele meio que cancela esse ruído comum, né? Eu faço um menos o outro, a parte comum é cancelada. Então, o que eu posso fazer para ser diferencial? Dois amplificadores single-ender, dois amplificadores, um de um lado, o outro do outro, só que entradas invertidas, né? Um aqui dessa polarização, o outro 180 graus, invertido. O grande problema, se eu pegar só dois amplificadores idênticos, é que eu tenho uma limitação muito grande com o VIN em modo comum. Como eu falei, se eu mudo esse VIN aqui, muda o Vout. Vout DC pode mudar, ele pode subir ou descer, tá? Eu falei, ele aumenta o dobro de Vout, tá? Se for diferencial, e grande linearidade, e a polarização mais simples, tá? Que é isso aqui. Se eu pegar o nível modo comum, se eu mudar esse nível DC aqui, eu vou mudar o Vout DC. E aí eu posso subir ou descer aqui, o Vout DC ele pode mudar. E pode subir muito e gerar essa distorção aqui, tá? Porque ele saturou para cima. Então o nível DC é muito grande aqui. Ou ao contrário, aí eu não consigo arrumar. Não consigo mais arrumar esse sinal, tá? Então ainda é muito dependente do nível DC de entrada, né? Mesmo ele sendo um menos o outro, mas o nível DC mudando eu posso mudar. Porque é isso daqui, né? Se eu mudar esse nível DC, muda esse nível aqui DC, né? Senão não vai ser VDD sobre 2. E aí ele pode distorcer a sua saída. O que você faz? Aqui, ó, Common Mode varia. Common Mode é o quê? É o DC comum, né? Eu vou ter um DC comum para os dois. Por isso chamado Common Mode level, nível modo comum. O VIN DC, né? Common Mode varia, a corrente varia, a transcontância varia, se varia também ganho, e a saída varia, tá? Então não é sensível ou não é insensível ao modo comum. Como que eu faço esse modo comum ser insensível? É isso aqui. Eu conecto os dois numa corrente, tá? A corrente bem melhor.
Se puder apagar essa do meio, né? Ele tira reflexo daqui. Eu tenho dois amplificadores, certo? Coloquei o mesmo V-base para gerar corrente, VOUT1 e VOUT2. Então, vou pegar esse menos esse. Se funcionar aqui, ao contrário, vai ser o duplo. O grande problema aqui é esse nível DC, que eu coloco aqui, o VIN DC, que é como mode, porque esse VIN DC tem que ser igual. Até a mesma corrente, mesmo VOUT DC. O grande problema é essa sensibilidade com o VIN DC. Se eu colocar uma corrente aqui, DC, para definir o DC, eu tenho um problema, porque a minha corrente ID1 e o ID2, eu tenho um nível DC e tem o AC, né? Que é o GM. Então eu pego esse VIN, a corrente aqui, ela vai ser, tem que ter o sinal AC, que eu estou amplificando pelo GM. Né? Se eu forçar passar só o DC, eu coloquei no source aqui o que é baixa impedância, eu estou forçando essa corrente aqui ser só DC, eu mato esse AC. Então não poderia ser dessa maneira. Qual que é a forma que poderia resolver? É circuitar esses dois sources, tá? Fazer um comum, aqui claro, vai ser duas vezes, né, a corrente, tá? A mesma coisa. E por que isso resolve? Tá? Porque é o ISS. Por que resolve? Porque enquanto esse cara está subindo, esse cara está descendo. E a corrente total que é isso daqui. Então ele continua tendo AC, mas o DC é definido por essa corrente aqui. Tá? Então, se o VIN1 for igual ao VIN2, a corrente vai ser igual. Se ele for maior, aqui vai ser maior. Então ele tem essa capacidade do nível AC também. Tá? E uma vantagem é que ele fica, o I1 fica igual a I2, que é o ISS sobre 2, a corrente fica fixa, independente do modo comum de entrada. Tá? VIN DC. E o VOUT fica fixo também, fica VDD, nesse caso, né? Menos a queda de tensão no resistor, que é o R ISS sobre 2, ele fica fixo. Se fosse nesse caso aqui, quanto que ele ia ficar? É só colocar esse cara aqui, vou chamar esse aqui de zero, né? Que é a corrente de bias. O ISS, 2 vezes zero, que ia ficar VDD sobre 2, tá? Certo? Então, essa é uma... Por isso, todos os pares diferenciais, ele tem essa corrente de tail, tá? Essa corrente aí no source, para forçar o DC constante, independente do VIN AC e VIN DC, e continuar com o AC. Tá? Dúvidas? Tranquilo, né? E aqui a minha saída, ela vai ficar limitada, né, nessa faixa. O que quer dizer isso? Se o meu VIN aqui for muito maior do que esse, essa corrente vai passar toda por aqui. Tá? Então, se o VIN for muito maior do que o VIN2, VIN1 menos VIN2 for muito grande, a corrente passa tudo por M1. Tá? O que vai acontecer com o VOUT1? Vai ser VDD menos a queda no resistor, que é RD vezes ISS. Então, que é esse daqui, RD e ISS. Tem uma queda aqui. E aqui a corrente é zero. O que vai acontecer aqui? Zero. Qual vai ser a extensão? VDD. Então, enquanto esse daqui
é VDD menos RD e SS, aqui fica VDD. No meio, eles são iguaizinhos a corrente, fica VDD menos RD e SS sobre 2, as correntes estão iguais. Se for o contrário, vai para o outro lado. Tá? Então, Vout 1 e Vout 2 fica excursionando desse jeito aqui. Tá? Se eu pegar o diferencial um menos o outro, fica some o VDD, fica RD e SS. Tá? Isso me dá uma excursão máxima de Vout, mas uma excursão máxima de Vin também. O Vin é nessa faixa aqui linear. Não quero Vin que desligue os transistores, tá? Eu não quero chegar nesse ponto aqui que um está desligado e o outro está passando toda a corrente. Eu quero que os dois fiquem ligados. Tá? Quero aumentar a excursão. O que eu faço aqui, né? Quero aumentar a excursão do Vout. É só aumentar isso daqui. Aumentar o RD ou o ISS, né? Se aumentar a corrente, aumenta a excursão. Só que tem um negócio, né? Eu tenho um ganho, tá? O ganho é isso daqui, essa parte linear. O ganho Vout, derivado, diferencial delta Vout por delta Vin. O ganho é máximo quando os dois são iguais. O BC, tá? O V1 igual ao V2. Tem essa faixa aqui, linear. Então o máximo ganho é nessa faixa. Quando um está muito maior do que o outro, o ganho vai para zero. Por quê? Porque um está desligado. Então o ganho diferencial vai para zero. No menos o outro está desligado, então vai ficar zero. Do outro lado, tá? Então, o que eu faço aqui é que esse ganho aqui seja maior, tá? Então eu tenho algo assim, né? Se eu aumentar o ganho, esse daqui é o delta Vin, aqui é o delta Vout. Se eu aumento o ganho, eu vou aumentar essa inclinação. Aumento o ganho, diminui o meu delta Vin. Certo? Aumenta a minha excursão. Posso aumentar a excursão aqui e ficar o mesmo ganho. Tá? Posso aumentar a excursão, aumenta o delta Vin. Tá? Tem uma trade-off entre ganho e excursão. Tá? Desse jeito. Tranquilo? É muito importante saber qual que é esse limite, né? Está falando que é independente do VITC, porque a corrente passa agora toda para cá. Não é muita verdade, tá? Por quê? Aqui é a fonte de corrente, que eu estou colocando 2 ISS. Tá claro? Se esse cara subir muito, gate muito maior que o dreno, tirou a escala de saturação. Se ele cair muito, ele menos VGS, não vai ter VDS SAT aqui. Tirou a escala de saturação. Tá? Então qual que é o limite que ele vai? VGS1 mais VDS SAT dessa fonte para baixo, ou para cima, não pode ser maior do que essa, menos mais VTH, que é VX é VDD menos RD e SS sobre 2, que é mais VTH. Tá bom? Então tem a faixa que ele pode funcionar, né? Se aumenta o VIN, ele passou do VTH, ele estava todo mundo zero, estou aumentando o VIN. Passou o threshold aqui, ligou todo mundo, esse VDS está aumentando. Ele vai aumentando a corrente, até chegar em saturação e ficar a corrente constante. Vou aumentando mais, o que vai acontecer? O VP, essa queda de tensão, ele vai aumentando. Ele vai aumentando, vai ficando maior, mas está todo mundo ligando. Tá? E o ganho
é isso daqui. Ele estava em VDD, porque estava todo mundo desligado. Vai aumentando a corrente, vai aumentando a queda de tensão, o Vout vai caindo, chega até um valor fixo que é VDD e SS sobre 2 vezes R, tá? Porque a corrente vai ficar fixa. Meu ganho fica de jeito, né? Ele vai ficar na faixa grande, constante, quando os transistores estão em saturação. Quando ele está menor, está menor, quer dizer que o M3 está em triodo, né? Que vai ter VGS mais VDS aqui, tem que ser maior que o VDS SAT. Então ele está em triodo, meu ganho é baixo. Chegou no ponto que está todo mundo em saturação, ele mantém. Se eu aumentar muito, eu tiro esse cara de triodo, o ganho cai de novo. Bom. Dúvidas? Aqui o maior, o input como mode level da entrada, menor a expulsão de saída, né? Se eu tenho um nível DC muito grande também, menor vai ser a expulsão, porque senão pode tirar esse cara de saturação. Então tem que tomar cuidado aí com o pico de entrada. Olha que beleza, que é chato de par diferencial, para achar qual que é o ganho, né? Tem as equações, eu posso achar o ganho diferencial. Primeiro, o que eu tenho que fazer é achar delta VIN por delta Vout, não, delta Vout por delta VIN, né? E fazer a derivada. Faço VIN menos VIN2, vai dar isso daqui, tá? De relação à corrente, e do Vout. O Vout é o RD vezes o delta I. Fazendo essa conta meio bagunçada, aqui eu tenho a transcondutância delta VI, delta I por delta VI, dá essa equação aqui, chata, né? Só que, simplificando o seguinte, com o delta VI próximo de zero, aquela faixa onde as duas tensões estão no mesmo nível, o meu GM, vou cortar, vai ser raiz de μCox W sobre L ISS. Ou ISS é 2IDs, né? 2IDs, μCox W sobre L VGS. Que é igualzinho o GM se fosse um cara só. Tá? Então, faz aquela bagunça toda para o GM ser igual o do single state. Uma vantagem que eu tenho agora é diferencial. E uma desvantagem que eu estou gastando 2 vezes a corrente, porque tem desse lado e desse lado. Certo? Mas o ganho é o mesmo. Tá? E tem um limitador de delta VI. Meu GM então vai ser assim, bem constante, ele vai caindo, porque você vai desligando um ou vai desligando o outro. O delta VI é essa equação aqui, raiz de 2IDs, μCox W sobre L. Isso daqui é o quê? É VGS menos VTH. Tá? A corrente não é meio μCox W sobre L, VGS menos VTH quadrado. Se eu isolasse o VGS, né? Raiz de 2IDs, μCox W sobre L, mais VTH. Passa para lá. Essa 2IDs μCox W sobre L é VGS menos VTH. Tá? Então, par diferencial com common source, com aquele single N, o que eu posso analisar? Ele tem o mesmo ganho, porém o dobro da corrente. Tem alguns livros que falam, não, par diferencial GM é raiz de 2 do common source. Por quê? Se você tiver a mesma corrente. Eu tenho um carinha aqui desse transistor que é, sei lá, 10 micro aqui, microampere de corrente. Então eu vou colocar aqui 10 microampere.
Aí claro que o GM vai ser menor, porque aqui vai passar 5 micro aqui e 5 micro aqui, certo? Aí fica menor, mas o que eu faço para comparar é 10 com 10, e aqui 20 micro, 10 e 10, tá? Ou seja, o que vai acontecer? O ganho, tensão corrente, GM, um transistor, 1 ou 2, vezes a corrente em tensão, é o R out. Mesma coisa do ganho do single stage, tá? Dúvidas? E com delta VI com a limitação que é raiz de 2 VGS menos VT. Tá? Trade-off entre ganho e linearidade, né? Eu tenho um ganho, VGS menos VT e o GM. Se eu aumento para aumentar o VI, eu aumento VGS menos VT, só que para manter a corrente constante tem que diminuir o W sub zero, diminui o GM, diminui a corrente. Tá? Para aumentar os dois, o que eu posso fazer? Aumenta a corrente ISS. ISS eu posso aumentar o delta VI e aumentar o ganho. Tá? Nesse caso, tá? Do divisor do resistor. Nesse caso não, né? Se aumenta a corrente, o que acontece? O R é igual a 1 sobre lambda d. Aumentando corrente, diminui o R, né? E a impedância aqui vai ser R1 paralelo com R2. Então, vai diminuir meu ganho, tá bom? Aumentando a corrente. Aqui é só para mostrar que eu 2 vezes a corrente, eu aumento os dois, ali eu só aumento o ganho, mas diminuo o delta VI. Aqui dá para fazer a mesma análise de modelo de pequenos sinais de superposição. O que fizer vai dar GM impedância de saída, tá? E eu preciso ter os transistores idênticos, tá? W sobre L1, W sobre L2. Se eu tivesse uma coisa desbalanceada, além de eu distorcer o meu sinal, eu ia ter um ganho menor, tá? Meu ganho ia ficar menor do que o ganho se forem iguais, tá? Então, é muito importante ser igual. O método de half circuit é o quê? É o desligar um, ou, na verdade, cortar a superposição e desligar um, que é cortar no meio. Vai dar a mesma coisa, GM, impedância de saída. Tá bom? Se eu usar dois diferentes modos comuns, eles vão acabar achando um modo comum na média, tá? E o AC que vai mudar aí. Essa impedância aqui da fonte corrente é importante ser alta, tá? Porque eu quero uma fonte corrente ideal. Se não for uma fonte corrente ideal, vai ter uma resistência. Então, se eu aumento o VIN, vai aumentar esse VP, vai aumentar a corrente e vai diminuir o DC e vai afetar o ganho, né? Então, uma importante característica do par diferencial é rejeitar os common modes, né? Então, não quero que esse modo comum afete o meu circuito, tá? Então, o que eu quero é que essa impedância seja grande o suficiente, tá bom? Seja uma fonte de corrente. Então, por isso que a gente implementa isso daqui muito com low voltage cascode, tá? Ele tem uma impedância alta ali na saída, do que só uma fonte de corrente ideal. Também a saída, se tiver variação, vai ser difícil de você cancelar a rejeição do modo comum, né? Se você tiver um desbalanceamento na saída, você vai desbalancear e vai aparecer o ruído ali na saída. Tá? Com diferentes cargas, né? O meu ganho era GM vezes R.
Se for aqui, vai ser a mesma coisa do diodo. Esse cara vai ser o GM de um ou do outro vezes a impedância, que é o R0 paralelo com o R0. Ou do outro lado, vai ser o idêntico. Ou se for um cascode, o ganho vai ser GM vezes essa impedância. Ou GM vezes essa impedância, que é igual. Essa impedância é o quê? R0, GM e R0. Em paralelo com R0, GM e R0. Tá? Então, a mesma coisa se fosse só um cara aqui, né? Se fosse só esse daqui. Tá? Mas eu tenho VIN e eu tenho VOUT. Como que eu transformo isso daqui no meu amplificador operacional? Geralmente é assim, né? Mais e menos, eu só tenho VOUT, só tenho single-ended. Como que eu transformo ele para single-ended? Poderia fazer um amplificador, né? Para pegar um menos o outro. Mas eu estou fazendo um amplificador, né? O que eu faço é o seguinte. Eu estou fazendo conversão, tensão, corrente. Depois corrente, tensão. Tensão, corrente, corrente, tensão nesse ponto. Antes de converter corrente, tensão, eu faço uma corrente menos outra. Como? Espelho. O que eu faço? Em vez de ter o VOUT 1 aqui, eu converto essa tensão em corrente 1, faço um espelho, aqui vai aparecer I1, aqui é I2. Aí aqui eu vou converter nesse ROUT, vou converter I1 menos I2, converter em VOUT. Tá? Então eu faço a subtração I1 menos I2 aqui nesse ponto aqui. E aí eu converto em tensão. Tá? Então, para fazer um single output, uma saída só, eu faço o espelho para diminuir a corrente um menos o outro. Tá? Se eu quiser diferencial, não faço o espelho, deixo diferencial, né? Pego um menos o outro. Tá bom? Então, é isso daqui. Né? O I1 é GM1 VI1, o I2 GM2 VI2. Os GMs são iguais, né? São dispositivos idênticos. Espelho ali no M3, né? E o M4, então o I4 é igual a I1, o IOUT é I1 menos I2. O VOUT é ROUT vezes IOUT. ROUT, GM, VI1 menos VI2. Qual que é o ganho? VOUT dividido pelo diferente VI1, GM, ROUT. Tranquilo? Então, isso daqui eu já posso fazer um amplificador operacional. Tá? Entradas e single-ended. Se eu não fizesse isso, se eu tivesse deixado diferencial pegar só um, o meu ganho ia ser metade. Eu estou pegando só um lado, eu estou pegando um menos o outro. Tá? Certo? Então não posso pegar, poderia pegar só um terminal, né? Igual aqui. Em vez de pegar o diferencial, vou pegar só desse lado. O meu ganho vai ser a metade, eu só estou pegando de um lado. Aqui eu tenho um ganho adequado. Tá? Op-amps tem entradas diferenciais, mas geralmente saídas single-ended, é uma saída só, referenciada ao terra, né? Esse daqui, a saída é um menos o outro. O outro não, a saída é daqui para o terra, né? Então, para fazer single-ended, é isso daqui. Tá bom? E aí pronto, qual que é a impedância de saída? A impedância dreno com dreno, né? RDS2 em paralelo com RDS4. Se está em saturação, eles são grandões, tá? E uma coisa interessante aqui no op-op, eu não preciso ficar preocupado essa corrente ser igual a essa, porque esse é o nível DC. Por quê? Porque essa corrente não é igual a essa, eu não estou espelhando, então essa corrente
DC já é igual a essa. O I4 igual a 1 e o I1 igual a I2. Então aqui já vai ter o nível DC adequado. Não vai ser VDD sobre 2. Tá? Por quê? Para ser um espelho idêntico, esse VDS tem que ser igual a esse VDS. Então ele vai ser o nível DC, esse ponto A aqui. Tá? O que vai ser o ponto F aqui, né? O VOUT DC vai ser VDD menos o VGS desse cara, ou VSG, né? O VOUT vai ser esse nível. Tá bom? E o chamado ICMR, Input Common Mode Range, que eu falei, qual que é a faixa de entrada que eu tenho? Ele tem que ser maior que o VGS mais VDS SAT, VGS1 mais VDS SAT, né? Ele tem que ligar esse cara, e esse cara tem que estar em separação, e não pode ser muito maior que esse ponto para um VTH. Qual que é esse ponto? VDD menos VGS ou VSG3 mais VTH1. Então, exemplos aqui, se eu tiver um VDD de 3, VGS de 7, VTH de 5, 0,5, vai dar um VDS SAT, que é VGS menos VT, de 0,2. Então, vai ser 0,7 mais 0,2, no mínimo 0,9. Tá? E para o outro lado, VDD 3, VGS 0,7, VTH 0,5, aqui vai ser 0,7, 0,5, 0,2. VDD menos 0,2. Então, 2,8. Tá? Um input como mode range de 1,9. E notem aqui que bonitinho esse gráfico aqui. Me deu trabalho, mas dá para ver muito legal que o modo comum está mais para cima do NMOS. Certo? Ele está mais para cima, mais próximo do VDD. Tá? Então eu perco muito aqui de baixo. Então eu faço a entrada para diferencial NMOS se eu quero que a minha entrada seja mais alta. No mínimo ali passou o VDD sobre 2 para cima. Tá bom? Se eu quisesse para baixo, eu faço a entrada PMOS. Olha que lindo. Se eu fizer invertido, o que eu tenho para diferencial? Par diferencial, a fonte corrente e o espelho. O NMOS, eu coloco o NMOS, a fonte corrente tem que entrar no source, então é de cima para baixo, e o espelho aqui. Tá? O que vai acontecer agora? Qual que é a máxima? O máximo veio que eu posso ter. Eu não posso ter muito alto, porque eu tenho que ter um VSG aqui e um VDS SAT aqui. Então tem que ser VDD menos VDS SAT menos VGS. É esse valor aqui. Tá? E não pode ser muito menor do que o dreno para um VTH. Qual que é esse dreno? VGS3, né? VGS3 menos VTH. Então ele não pode ser muito grande, por conta que lá nem muito pequeno. O que acontece? Agora, o meu VI máximo é 2,1, o meu VI mínimo é próximo de 0. Então essa entrada, o input como mode range é igual, só que esse daqui é mais próximo de 0. O outro é mais próximo de VDD. Isso que define principalmente se a sua entrada vai ser NMOS ou vai ser PMOS. Olha o gráfico lá da direita. Ou ele está aqui em cima ou está para baixo. Tá? Então, se eu tenho uma entrada onde o meu nível DC está menor, eu uso esse cara. Band gap, por exemplo, estou comparando lá um VBIAS, um VBE, né? VBE dá outro VBE. O VBE é 0,7. Eu já vou ter entrada PMOS. Não vou fazer a entrada NMOS, né? Que um nível DC vai ser 0,7. Ele não entra. Então, a entrada tem que ser baixa. Tranquilo? Tá bom? Estou comparando lá no meu circuito,
essa daqui. Do projeto. Aqui eu tenho um amplificador, né, com a compensação. Mas para fazer. Tá legal aqui o papo. Eu tenho um amplificador e tenho as compensações. Só que o que eu estou entrando no nível DC do comparador? Eu tenho um V-feedback e um V-ref. Na verdade, eu faço esse loop todo para esse cara ser igual a esse, né? Por circuito virtual. Então, se eu tenho meu VRF, 1 volt ou 1.2, né? Aqui é 1.2. Então a entrada DC do meu amplificador é 1.2. Em cima de 3, posso, né, talvez é melhor fazer a entrada PMOS. Ele está abaixo de VDD sobre 2, né? Que é 1.5. Então, melhor talvez fazer a entrada PMOS. Tá? Poderia fazer em MOS? Posso, mas ia ficar meio apertado. Tá? E isso daqui é muito importante vocês decorarem. Decorarem esse gráfico aqui, ó. Para cima do VIN. Nível DC para cima é NMOS, entrada. É esse circuito. Para baixo, PMOS. Bom? Por quê? Porque o VIN máximo agora ele vai ser muito limitado por VDD menos uma que é a tensão V10 SAT, que vai ser, sei lá, 0,2, menos o VGS, VSG, que é 0,7. Então perdi 0,9 aqui, né? VDD 3 menos 0,9, dá o 2,1. Tá? E para baixo, esse ponto aqui não pode ser menor do que esse, menos o VTH. Esse ponto é VGS. Se for 0,7, o VTH é 0,5, então pode chegar até 0,2. Ou até próximo de 0 ali. Tá? Vai fazer um comparador de 0. Quero fazer um comparador lá com 0 detect, né, para detectar o nível 0. Qual que vai ser a entrada do comparador? PMOS. Porque ele é próximo de 0 ali o nível DC. Tá bom? Dúvidas? Se eu não tiver o diodo connector aqui, né, desse cara aqui, se ele for assim, tá? Se for o bias, só que aqui tem ainda ele é diferencial, né? O que vai acontecer? Essa tensão não pode ser maior do que a tensão do dreno por um VTH. Então essa tensão não pode ser maior do que essa mais VTH. Qual que é essa tensão? VDD menos VDS SAT agora. Então vai ser VDD menos 0,2. Deu 3 menos 0,2, 2,9. Mais o VTH, que é 0,85, ele iria para 3,4. Eu poderia essa tensão, então poderia ser acima do VDD. Só que não vai ser, né? Vai limitar o VDD. Esse daqui não vai acima do VDD, porque aqui é o VGS. Eu perco o VGS aqui. Se não tivesse esse diodo conector, ele não perderia o VGS, ele seria um VDS SAT, que é menor, tá? Então a excursão aí pode chegar a VDD, certo? E aumenta a excursão, tá? Aumenta o ICML de 1,9 para 2,5, 2,1. Esse típico, tá? Valores, mas isso daí muda da implementação para implementação, tá? E para baixo, também, se eu não tivesse o diodo conector, tivesse uma fonte de corrente, o que ia acontecer? Ele poderia chegar a 0. Tá? Porque essa tensão não pode ser maior do que esse, menos o VTH. Essa tensão é a VDS SAT, certo? 0,2. O VTH é 0,5, então poderia chegar a menos 0,3.
V chega a zero. Tá bom? Dúvidas? Então, claramente, ó, abaixo de VDD sobre 2, é esse carinha. Acima de VDD sobre 2, esse carinha. Ah, e VDD sobre 2, pode ser os dois, né? Pode ser um ou outro. VDD sobre 2 está mais ou menos aqui, né? Se for por aqui, pode ser um ou outro, tá? Tranquilo? Como que eu faço rail to rail? Aí, o pessoal queria desafio, né? Para fazer um amplificador top, já tem aqui para fazer propósito para vocês implementarem. Como que eu faço um 741? Eu uso o 741 lá, não me interessa a tensão DC que eu coloco. Posso fazer isso. Posso ter um circuito que eu posso. Não interessa o DC que ele está funcionando na entrada. O que é isso? Posso colocar um N paralelo com o P. Um para cima, outro para baixo. Tá? Então, o N ele vai pegar daqui para cá, o P vai pegar daqui para cá. Certo? Tá bom? Daqui para cá, o outro daqui para cá. Mas muito fácil, né? É só colocar os dois. Só que tem um problema. O N daqui para cá, então ele tem o GMN e GMN. E o P daqui para cá, ele tem o GMP e o GMP. Nessa faixa que é azul, você tem os dois ligados, tá? Aqui está errado. Tem PMOS e NMOS on também. Os dois estão ligados. O que vai acontecer? O ICMR vai ser 3 volts, vai ser VDD. Não importa qual o seu nível de tensão DC que você coloca, ele vai funcionar, só que tem um problema. Aqui, se eu tenho os dois ligados, eu tenho 2 vezes GM, né, porque é esse cara que está ligando, e aqui eu tenho uma VGM. Vai afetar meu ganho, né, vai ficar totalmente distorcido. Tá? Tem que corrigir isso. Como corrige? Ou diminuo esse cara aqui, ou aumento esses caras aqui, para ter todo mundo o mesmo GM. Tá? E essa é a correção. Estão entendendo? Fiz paralelo para ter rail to rail. Agora eu tenho que melhorar essa questão do GM. Esse é o circuitinho. O que eu faço no circuito? O que eu faço no circuito? Em vez de diminuir o GM, aqui é como se fosse 2 vezes GM. Eu coloco aqui 2 vezes GM, 2 vezes GM. Ou seja, nesse nível de tensão, eu vou dobrar o GM aqui, nesse nível eu vou dobrar. Como que eu dobro? Eu faço um circuito, alimentação aqui, aonde, num determinado momento do nível DC, eu aumento a corrente 4 vezes. GM é o quê? Mi, COX, W sobre L, VGS menos VTH. Ou raiz de 2 IDs, Mi, COX, W sobre L. Se eu aumento 2 vezes, 4 vezes, isso aqui, 2 vezes, certo? Então, dependendo do nível de tensão, eu coloco 4 vezes a corrente aqui. Tá? Vamos ver. Se eu tiver um nível tal que o NMOS esteja desligado, esse nível vai estar zero, porque ele está desligado, certo? Não vai ter corrente, então aqui vai estar zero. Está baixo. Se eu tenho um VBAS aqui, vai ter um VGS, aqui vai estar baixo. Essa corrente
que ela ia zerar, ela pode passar por aqui. A corrente IB aqui. Pode passar, eu fiz de 1 para 3, coloquei 3 vezes ISS. Com mais um ISS, 4 vezes ISS. Então essa é a operação, né? Se aqui está baixo, essa chave ligou, permitiu que essa corrente, fonte de corrente estivesse ligada, ISS. Multiplico 3 vezes ISS mais ISS. Ah, ligou aqui, tá alto, o N está ligado, então aqui a chave ficou desligada. Não vai passar, só passa ISS. Está um nível muito acima, está lá próximo de VDD. O P está desligado. O P está desligado aqui vai estar VDD. VDD vai ter um VGS aqui, essa chave ligou, 1 para 3, 4 vezes o ISS no N. Simples assim, certo? Pessoal de PCI 2, queria desafio, tá aí desafio. Tem até uma hora e meia até a gente acabar a aula para vocês implementarem, tá? Certo? Tá amanhã de manhã, né? Tá bom, né? Amanhã de manhã, tá? Certo? E eu posso fazer isso daqui, rail to rail. O que eu faço na saída rail to rail? Faço o diferencial. Se eu fizer a saída diferencial, a excursão vai ser VDD. Tá? A excursão alta lá, diferencial. Então, rail to rail na entrada. O que é rail to rail na entrada? Posso ter qualquer entrada que ele vai funcionar. DC. E a excursão pode ser de 0 a VDD. E na saída, diferencial. Certo? Dúvidas? Cadê a saída disso? Não, então ainda não tem a saída aqui. Eu só estou... a saída está aqui, né? Aí vai entrar pro... Aqui, ó. E vai sair... Ou desse jeito, né? Ou desse jeito, né? Aí do P sai assim... E do N sai para cá. Aí sai um positivo, um do N e outro do P. Ah, aí essas duas saídas você coloca em outro. Isso, Mas você pode deixar elas diferenciais. Aí eu posso, daqui as duas saídas eu coloco em outra, aí ele pode fazer single N. Tá? Esse daqui é do P e do N. Tá? Aqui, ó, esses tracejados aqui. Tá? É porque não colocou, é só para mostrar o rail to rail na entrada. Entendeu? E aí vai ter isso daqui, ó. Se eu setar o VB1, né, igual esse limite aqui, ele vai funcionar até ele chegar nessa tensão e ele desliga. E tem um pequeno errinho aqui, mas ele fica muito próximo ali do ganho constante em todo nível de tensão comum. Tranquilo? Swing, né? Saída. Tem que tomar cuidado também, né? Que geralmente o meu sinal de saída ele tem uma excursão maior, né? Por quê? Porque você está amplificando seu sinal, né? Você vem. Qual que é o VO de swing? Qual que é o VO de swing aqui? Olha, não pode desligar esse cara, nem colocar ele entre outro, nem esse cara. Qual que é a tensão para cima? VDD menos VSD site 4. Se esse nível passar essa tensão aqui, ele vai tirar esse cara de entre outro e vai piorar meu ganho. Então, VDD menos VDS site 4. Qual que é o nível DC? VDD menos VGS, VSG. Nível DC aqui. Tá? Aí eu tenho que tomar cuidado com o meu nível DC. O que eu tinha que fazer? Tinha que aumentar para ele estar no meio aqui, né? Para ele funcionar bonitinho. Tá aqui de propósito, está vendo que ele está quase saindo. Se eu tiver o meu... Aqui, ó. O meu V-out aqui, né?
Então ele vai ser VDD menos VSD4, que é esse cara aqui, né? Ele não pode desligar esse cara. E de baixo, não posso desligar esse nem esse. O que vai ser? VDS2, né? Mais VDS5 aqui, que é da fonte. Certo? Então, ele tem que ser maior do que essa, mais essa. Não posso tirar os transtornos de saturação. Em termos de valores, e máximo 2.8, mínimo 0.4. Anota que ele está um pouquinho acima. E o meu VDC está aqui. Se eu tiver aqui, ó, nível DC, se eu excursionar, se eu quiser excursionar, ele vai bater aqui, ó. Ele vai fazer assim, ó. Por quê? Porque tirou de saturação, diminuiu meu ganho. Na verdade, ele vai fazer assim. Tá? Vai fazer coisa assim meio distorcida, porque seu ganho é menor. Tá? Então tem que tomar cuidado com essa amplitude, ou eu diminuo esse nível DC aqui, aí sim eu excursiono aqui bonitinho. Tá bom? Dúvidas? E o meu slew rate? O que é o slew rate? Ah, isso daqui tudo, ó, já serve de características para fazer um amp-op, que é o quê? O amp-op, ele tem lá as especificações: input common mode range, vout swing, slew rate. Eu já vou fazendo tudo no primeiro estágio, tá? Primeiro estágio. Então, input common mode range é isso, o swing é isso, nível DC, e o slew rate também é definido pelo primeiro estágio. Pode ser pelo segundo também, né? O que é o slew rate? Se eu tiver um sinal aqui transicionando, o outro vai cair. O que é no amplificador, né? Se eu transicionar o sinal, tem uma transição rápida, abrupta aqui. Na saída, o que ele vai fazer? Ele vai ter esse sinal aqui, que é oscilatório. Por quê? Sistema amortecido, criticamente amortecido e suramortecido. O supraamortecido, não, o supraamortecido, ele vai ser bem lento, vai ser 90 graus. Então ele vai subir rapidinho, é lento, né? Ele vai subir lento, ele não vai ter essa oscilação. O amortecido, 60 graus de margem de fase, ele vai lá, oscila um pouquinho e estabiliza. Sobe muito mais rápido. 90 graus ele é lento, né? E o criticamente amortecido, ele vai subir rápido, mas vai ficar oscilando muito, vai demorar para ter o settling time, estabelecer. Ou às vezes ele fica até instável, tá? Então, o que é o slew rate? É essa subida. Não é o settling time, o tempo que ele estabiliza. É a subida, tá? É o DVDT. Se eu tenho um DVDT aqui, o que vai acontecer na saída? Ele, por exemplo, eu tenho um transiente aqui. A saída não vai acompanhar a subida rápida. Ela sobe mais lento. É o DVDT, que é I sobre C. O DVDT é a corrente que eu tenho nesse cara num capacitor aqui. Num capacitor parasita, tá? Um Cout. Qual que é a máxima corrente que pode ser? 2 e 0. Né? Passa tudo para cá. Aqui caiu, aqui passa 0. 2 e 0. Então eu estou subindo esse cara 2 e 0 sobre C. 1 e 5 sobre C out. Tá bom? Demos de quanto que eu tenho de corrente e para ele subir. Isso é muito importante, porque a corrente, a gente já viu que se aumenta a corrente eu diminuo meu ganho. Então eu posso dar corrente pequenininha, que eu vou economizar a potência, não vai ter problema. Mas a corrente pequenininha, eu posso ter um slew rate muito pequeno, pode ser muito lento no meu sistema. Tá? Então eu tenho que ter uma corrente aí razoável para ele subir também rápido. Tá? É o DVDT. Dúvidas?
Polo dominante. Vou começar a falar de polo. O que é um polo? Polo 1 sobre 2πRC. Em todos os valores, tá? Aqui sempre eu lembro, né? Meu amiguinho, fundador lá da Broadcom, né? Tem entrevista de emprego, cadê o polo dominante aí? Se eu tivesse visto, né, os slides do professor Sam, eu ia matar o cara. Tá aqui, rapaz. Só que eu fui fazer modelo de pequenos sinais, né? Aí o bonitão aqui se ferrou. A resistência e a capacitância. Qual que é a capacitância? Que eu não sei, é parasita. É a capacitância que tem aí no M4, no M2, né? Depois a gente vai ver o Miller. É a capacitância. Não interessa. Qual que é a impedância aqui? Opa, a impedância aqui ela é alta, é o R out. É a impedância dreno paralelo com o dreno. Então, se eu tenho uma impedância alta, a frequência do polo é baixa. Então, é um polo dominante. Onde está o polo dominante? O ponto de ganho. Aqui tem polo? Claro que tem polo. Tem polo. 1 sobre RC. Capacitância também. Essa capacitância, com essa capacitância, cheio de capacitância. Quem gosta de capacitância aí, é o professor Elton fazer RF, né? Que aí tem que tomar cuidado com as capacitâncias. Aqui a gente não precisa preocupar. Frequência mais baixa, capacitâncias parasitas. C parasita. Considerar que é tudo igual. Igual aquela lá. Qual que é o meu impedância aqui? R0 em paralelo, opa, de outro conector, 1 sobre GM. Então ficou 1 sobre GM, R out. Ou inverte para lá, né? GM sobre capacitância. Falta o 2π aqui, né? Aqui é a frequência angular, né? Se for a Hertz, é 2π. Esse polo, ele é mais alta frequência. Por quê? Porque a minha impedância é baixa. Impedância é baixa, polo alta frequência. Então isso daqui é alta frequência. E esse polo aqui também vai ter. Só que a impedância é GM1 ou GM2, que é baixa, que é source, em paralelo com o dreno. Vai ficar a impedância baixa. Também é alta frequência, por causa da baixa impedância. Tranquilo? Então eu tenho um polo dominante, baixa frequência, que é o de saída. Se eu simular, fazer análise AC, ele vai ter meu ganho e vai cair. Aqui vai ter os outros polos e vai cair menos 40 dB, menos 60, mas bem para cá. O início aqui é menos 20 dB por década, bonitinho. Vou aumentando o CL, se eu colocar um capacitor ali, ele vai diminuindo, está bonitinho. Self-compensated, porque só tem um polo dominante. Tá? Só um polo dominante. Então, não preciso compensar esse cara. Ele tem um amplificador de um estágio, não precisa de compensação. Ele é self-compensated, tá? Tranquilo? E meu produto Gambanda? Que a gente vai falar sobre margem de fase. Aqui é 90 graus, tá? Por quê? Porque o polo ele inverte 90 graus. Então, margem de fase é quanto longe que ele está de 180. Agora depois a gente fala dos dois estágios. 180 menos 90, deu margem de fase 90. Produto Gambanda. Equação muito difícil. É o ganho vezes o polo, vezes a banda. Essa banda aqui. O polo, 1 sobre R out vezes C. O ganho, R out vezes GM. R out vezes GM vezes 1 sobre R out C fica GM sobre C. Tá? Então, a minha frequência de ganho unitário é GM sobre C. Tranquilo? Ficou lindo esse slide, né? Certo? Então, sempre analise, ó. Polos tem todos os meus nós. Só que os nós têm baixa impedância. E aí a alta frequência. Tá bom?
Cascode. O que eu faço com cascode? O meu ganho aqui é GM vezes a impedância saída. Ganho de um estágio, geralmente 40 a 50 dB, né? Eu consigo aí 1000 e pouco de ganho, né? Não vou conseguir 100 dB, 80 dB, né? 10 mil ganho, já não vou conseguir. Teria que estressar muito transistores muito grandes, tal, então eu consigo de 40 a 50. Eu quero fazer um up-off com 100 dB, ou eu faço 2 estágios, ou eu faço um outro amplificador ali. Só que aqui ele está single end, não preciso fazer um outro diferencial, ele já está single end, faço um common source. Ou aumento a impedância, né? Aumentando a impedância, cascode. Tem que aumentar para cima e para baixo, né? Aumentar a impedância de cima e a impedância de baixo. Cascode para cima e para baixo. Tá bom? O que vai acontecer com o meu ganho? GM, R0 paralelo com R0, só que aqui o R0 vai ser multiplicado de GM R0 e aqui também GM R0. Um problema aqui do cascode, né, do telescópio, ele vai limitar. Por quê? Porque agora não é só VDS SAT, é VDS SAT mais VDS SAT. Se o VDS for 0,2, vai ser 0,4, né? Então, máximo 2,6. E para baixo, VDS, VDS, VDS. 3 VDS, 0,6. O meu Vout ficou um pouco limitado. 2 volts, e antes ele era 2,4, tá? Então limita um pouco o Vout. Mas meu ganho vai aumentar muito. Vai ficar muito bom. Tá? E um outro problema desse cascode é se eu fizer um buffer. Um buffer de saída. O que é um buffer? Eu pegar nós temos VIN e ele realimentar aqui. O que é isso daqui? Ele faz o ganho unitário. Para que serve buffer? Para isolar na saída. Por exemplo, se eu tenho um amplificador aqui e eu quero colocar uma resistência aqui baixinha, né? Uma resistência, sei lá, 0 ou baixinha. Eu vou acabar com o meu ganho aqui. O que eu faço? Tiro esse cara, deixo o ganho e coloco agora aqui a impedância aqui, tá? Aí não tem problema, ele vai conseguir alimentar, gravar essa impedância, vai ter um ganho grande multiplicado pelo 1, né? Então é um buffer aí. O problema desse cara aí é o Vout, né? Ele vai depender muito aqui do VIN, tá? Porque aqui tem o Vout e VIN. Agora, o VIN vai ficar limitado, né? Esse X aqui, né? Qual que vai ser? V-bias menos VGS 4, que é essa tensão de dreno aqui. E para cima, isso, V-bias menos VGS 4 mais o VTH. Então, não pode ser maior do que essa tensão mais o VTH. E para baixo, eu não posso tirar esse cara de saturação. Então, V-bias menos M4, tá? O que acontece? Eu limito muito o meu delta Vout e eu tenho esse trade-off aqui, tá? Que o VGS menos VTH tem que ser menor que VTH2, né? Porque senão eu não tenho solução para isso, tá? Então, ao invés de fazer esse cara aqui, que limita o meu Vout
e tem esse problema do buffer, eu vou fazer algo, cascode, só que não tem esse problema, que é o nosso bonitão folder de cascode. O que é um folder de cascode? O cascode, ele é como o source e como o gate, né? Eu coloco esse cara aqui do lado para aumentar a impedância. A impedância vai ser R0 paralelo de MR0, certo? Só que esse cascode ele pode ser flipado. Aqui ó, tem o VIN M1 e esse cara vai ser para baixo, vai ser PMOS. Tá? Por quê? Porque essa impedância aqui vai ser R1 de MR1. Tá? E coloca essa corrente antes eu tinha M1 M2 vamos chamar esse aqui de 0, né? Aqui vai passar I1 Ground, né? I1 passou aqui, gerou tensão aqui. Tá? O que eu faço? Eu continuo a entrar em M1. Aqui eu coloco uma corrente em 2. E 0. Né? Esse 2 aqui. 2 vezes 0, né? Para passar em 0 aqui e 0 aqui. O que acontece? Eu tenho essa corrente e 1. Nesse nó, o que vai acontecer? Vai ser I2 menos I1. Que vai passar para cá. Certo? É isso, né? E aqui é 0, né? 0 menos 1. E aqui vai ser 0 menos 1, menos 0, fica I1, né? Menos 1. Fica a mesma corrente. Ou seja, a mesma corrente aqui vai aparecer aqui, menos um bias, tá? E aí o que eu faço daqui? Aqui eu não converti em tensão. A corrente ficou aqui, tá? E aumentei a impedância. A impedância vai ser R01 vezes GM R02, tá? Que é esse M2 aqui. Com isso, eu não tenho essa limitação aqui do V-out. Eu flipo ele para baixo, tá? O mesma opção. Qual que é a vantagem? High voltage swing, input e output. E não precisa fazer o stack, a cascata aí de vários transistores cascode, tá? E aí limitar. E aí, o folder de cascode é isso daqui. Em vez de eu pegar esse carinha aqui, eu posso flipar tanto a entrada quanto a saída, tá? Posso pegar aqui, né? Ou eu flipo, deixo o V2 e flipo o V1, tá? Eu faço o contrário, tá? Aqui ele pegou isso daqui e flipou para cima, tá? O que eu tenho que ter? Eu tenho que ter essa corrente aqui, continua ISS, então aqui vai ser ISS sobre 2, ISS sobre 2, e tem que ter essa corrente para esses caras estarem funcionando, tá? Qual vai ser a minha excursão agora? Vai ser desse cara e esse daqui. Não vai depender mais desse VGS aqui, dessa excursão, tá bom? Então eu tenho que ter fonte de corrente, fonte de corrente, fonte de corrente e o cascode, tá? Sim. Para implementar as fontes correntes, tá aí o folder de cascode.
Tá? O que eu fiz? Eu tenho a corrente e zero, né? 2 vezes zero. O DC, passo o DC aqui, passo o DC. Aqui é ponto de baixa impedância, certo? Source. Então ele não vai converter em corrente. O que vai acontecer? É 1 sobre GM6 e 1 sobre GM7. Essa corrente I6, ela vai ser o quê? I4 menos I1. E a I7, I5 menos I2. Faço o espelho aqui. Tá? Zero. M2. Coloco um V-Bias. Aqui vai ser, ó, 3 vezes I0. Por quê? Aqui é o quê? I1 mais I0. Esse é o AC, tá? Sinal AC. Aqui I2 mais I0. Tranquilo? Tenho que ter esse cascode aqui bias aqui 4, 1, né? Aqui 1, aqui 2. Por quê? Para ser baixa impedância, né? Aqui é baixa impedância. Tá? Vou colocar só um espelho aqui, tá? O que aconteceu com essa corrente aqui para baixo? Ela ficou 3 e 0, menos e 1, menos e 0. Ficou 2 e 0, menos e 1. Aqui ficou 2 e 0, menos e 1. E essa de baixo, aqui também é 3 e 0, fica 2 e 0, menos e 2. O que vai ser out? Essa menos essa. 2 e 0, menos e 2, menos e 0, mais e 1. Corta, corta. E 1 menos e 2. Tranquilo? Por quê? Eu converti tensão corrente aqui. Esse ponto é corrente, corrente. Baixa impedância. Só nesse ponto aqui, que é o R out, que é corrente e tensão. Tá? E 1 menos e 2. Só que para essa impedância ser alta, eu coloco o espelho cascode aqui. Por quê? Se aqui for alto, para cima é o quê? Vamos chamar isso aqui de M5, M7, M11. Ia ficar R011 em paralelo R05 vezes GM7 R07. Aqui ia ficar muito grande e aqui pequeno, ia dar R011. Não ia adiantar nada. Só que eu quero aumentar o ganho, coloca um outro cascode aqui. Certo? Vai ficar R011
que é 9, né? R011, GM9, R09, paralelo com R05, fica aproximadamente R0 quadrado, GM sobre 2. Ganho vai ficar GM1 menos, né? R0 quadrado GM sobre 2 fica GM R0 quadrado sobre 2. Equivalente a um ganho de 2 estágios, né? Só que com com cascode. E uma vantagem, eu não limito o meu VIN tanto e nem meu VOUT e não depende um do outro. A excursão aqui do VIN, ele é o quê? Próximo de VDD, né? Que aqui vai ser VDD menos essa tensão mais o VTH, vai dar VDD e para baixo a mesma coisa. E o VOUT? 2 VDS SAT e 2 VDS SAT. Não depende do VIN. Certo? Então, já que o PCI 2 tem até amanhã para entregar o Rate Rail, vocês têm até amanhã de tarde, né? Que estão acostumando ainda. Eu acho que Oi? Está muito fácil, oi? Mais tarde, né? Sexta, né? Eu estou com o coração mole, tá com Fluminense. Tem jogo hoje também. Tem jogo hoje, né? Tem que torcer para ter 6 expulsões. Sim. 3 de cada lado, né? Tem aquela pancadaria, imagina que legal, né? Os argentinos apelando, expulso todo mundo, o Abel expulso, o Rony, tem mais aquele Rafael Veiga, tudo expulso. O Dudu já tá machucado, né? Não, provocar eles é fácil. Você pega uma nota de R$2 e rasga assim, né? Tu viu que deu briga isso, velho? Os brasileiros foram ver um jogo na Argentina, os argentinos chamando os brasileiros de macaco. Eles pegou a grana lá e rasgou. Tudo bom, né? Tá, gente? E aqui, ó, só pra gente fechar aqui, para assistir lá o Boca Juniors ou o Palmeiras, eu tenho que ter 3 e 0, porque aqui tem que ter um DC, tem que ligar esses espelhos, tá? Aqui está um espelho low voltage cascode, mas vocês são craques já fizeram 300 mil, né? Não é não? Certo? Tem que fazer, vamos fazer, tá? Se tiver dúvida, traz aqui pra gente ver, tá? Vocês têm que colocar a mão na massa pra gente ver, corrigir, não tem problema. Ih, tá uma bosta isso daqui. A gente corrige, tá? Ah, mas outro colega já faz com o pé nas costas. Deixa o outro colega, né? Competição, a gente tá aqui pra todo mundo aprender, tá? Então, faça pra gente vir aqui e corrigir. Não deixe pra depois, não, já vi aqui, parece que eu entendi. Implementa no que? Low voltage cascode. Aqui é baixa impedância, aqui é baixa impedância, aqui é baixa impedância. É só aqui que é alta impedância. Então só tem um polo dominante. Vou falar. Qual é a diferença no ganho quando aquele estágio de baixo, do espelho de corrente, ele, ao invés de ser low voltage, é 2 de 8 km? Não tem problema. O ganho vai ser o mesmo, se for o cascode normal. Só que vai limitar a excursão. De outro connector, aqui o VDS vai ser VGS. Não vai ser VDS SAT. Aí vai ser VGS, VDS SAT, VDS SAT, VDS SAT. Aí você vai limitar o VOUT. Não tem problema, poderia fazer os dois de outro connector. Só que aí você limita só a discussão. O ganho é a mesma coisa. Tá? Eu lembrei aqui. É importante ter 3 vezes o I0, porque pode ser que use sinal aqui no transitório, esse cara está maior do que esse. A corrente vai ser aqui 2 vezes I0, aqui vai desligar. Então, 2 vezes I0 tem que passar pelo menos I0 aqui, para não desligar. Para não desligar essa parte de baixo. Por que se desligar? O que é o problema? O problema fica muito lento para religar depois. Então é importante você deixar sempre um circuito ligado. A pior coisa que pode acontecer aqui é passar 2 vezes I0. Mas mesmo assim 3 vezes, aqui liga 2 vezes. Se tiver normal, todo mundo põe aqui é I0 e 0, aqui é 2 vezes 0, 2 vezes 0. Não tem problema, tá bom? Certo? Bonitinho?
todos os polos têm que ser maior que o produto ganho-banda. Que é a mesma coisa, GM vezes o C-out. Por quê? Qual que é o ganho? GM menos R-out. R-out é aquela coisa feia, grandona. Qual que é o polo? 1 sobre R-out vezes C, CL. Então, corta o R-out, né? Fica GM sobre C-out. Bom? Aqui, ó. Tensão, corrente, GM, corrente. Não é um outro estágio de ganho, é corrente. Só vai converter corrente em tensão naquilo lá. Em steady state, é quando tiver todo mundo bonitinho, o I1 igual ao I2 é igual ao I0 ali, tá? Aí o ganho. Olha que lindo, até as coisinhas, olha só, que titio bonitinho, olha. Azulzinho, verdinho. Podia colocar vermelho e verde, né? Na imagem, confusão. Engenheiro que converteu tensão em corrente. Olha lá, até combina com que corrente e tensão, o R-out. O R-out é o verdinho, que é o cascode. Cascode de cima, cascode de baixo. R0, BGM R0. R0, GM R0. Que vai dar GM R0 ao quadrado. Tá bom? Aí, ó, input common mode range, foi o que eu falei. É a mesma coisa do input common mode range do single state. É até melhor, porque aqui não tem o diodo connector, tá? Então ele vai ficar próximo de VDD e para baixo a mesma coisa. Então não muda nada. E para a saída, você tem até um Vout muito grande, discussão, que é 2 VDS para baixo de 2 VDS. Então a discussão de entrada e saída é muito boa para esse cara aqui. Tá? Olha lá, o output swing, ele é muito bom também. De saída e para baixo. Tá? Slew rate, a mesma coisa. Essa corrente, que é o máximo, nessa capacitância, tá? É o que vai transicionar. E o polo, né? O polo dominante. Tranquilo? Posso fazer invertido, né? O PMOS entrada. Eu coloco a mesma coisa, o PMOS, ele sai aqui, ele entra na fonte de corrente DC. Aqui é a fonte de corrente DC. Aqui é o cascode, para essa impedância ser baixa e aumentar a impedância aqui. E aqui é o espelho, para cima. Tá? Espelho para cima. Também tem um ICMR grande e o layout grande. Qual que é a vantagem? Excelente PSRR, que é excelente rejeição de faixa de rejeição variações do VDD, né? Qualquer variação do VDD que ele é muito bom, ótimo em CMR, bem compensado, não precisa compensar, ele só tem um polo dominante. Posso fazer cascata, né, com outro ganho, aí aumentar muito grande o ganho, mas já vou ter um ganho absurdamente alto aqui, né? 80, 100 dB eu consigo aí. Muito usado para um primeiro estágio, que eu preciso ter um alto ganho, né, e melhorar a performance, tá? E muito utilizado quando eu preciso de uma faixa dynamic range alto, tá? Depois na próxima aula a gente fala sobre esses outros aqui. Vamos falar de novo, né? Voltar, se eu quisesse fazer a mesma coisa, só que agora com espelho cascode, em vez de ser folder de cascode, eu vou piorar muito. Eu já falei o ICMR e o Vout swing, né?
posso melhorar ainda, aumentar mais ainda o ganho, colocando olha lá, quem também está querendo desafios aí, de fazer um amplificador, fazer um cascode enhanced gain. Em vez de colocar um bias, você coloca um amplificador aqui. Claro que tem que ter um nível DC para bias, porque se aumenta a sua impedância, do cascode é R0 vezes GMR0. Agora vai ser GMR0 vezes o ganho. Então você aumenta mais 40 dBs aí. Então você vai ter um cara aí de cento e tantos dBs aí Aqui pode fazer esse cara aqui. Esses aqui, daqui, em vez de colocar um DC, você coloca um ganho. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Você vai aumentar muito a impedância com o ganho que você está colocando aí. Professor, mas se impacta muito na potência ou não? Impacta que você está colocando um carinha aqui, ó. Um amplificador single stage, né? Um common source. Um common source, uma carga. Você aumenta, você tem mais uma corrente passando aqui. Tá? Mas dá para fazer, tá? Você tinha falado que poderia ter as correntes diferentes nos ângulos do cascode? Qual? Caso eu precisasse colocar um estágio de saída que puxasse a corrente do amplificador, poderia desbalancear essa? Boa. Tá, você está falando aqui, né? É. Aqui, essa corrente tem que ser igual a essa, né? Para ser VDD sobre 2. Só que como eu estou espelhando, eu não estou fazendo aquele negócio do input common mode range, que qualquer variação aqui, isso daqui muda muito. Né? No single state, o cascode era muito ruim, porque ele era uma alta impedância. Então, para casar, ficava muito difícil. Aqui, como está espelhando, não. Então, uma diferença, se poder drivar uma carga aqui, ele pode começar a drivar e não cair tanto, não ficar tão ruim. Claro que esse ponto vai cair ou vai subir, mas não vai tirar nenhum de saturação, porque o V-out swing ele é muito grande, entendeu? Aí ele não vai interferir muito. Mas também não pode puxar muito, ele não é push-pull, ele não é aquele negócio, mas é um meio como se fosse quase um push-pull. Tá? Não é push-pull por causa dessa zero aqui. Mas o que é o push-pull? É quando você tem um AC aqui e um AC aqui. Aqui você tem um AC e aqui tem um AC. É diferente desse cara aqui, ó, desse daqui, que você tem um DC, né? Zero. Então aqui você tem um zero. Aqui você tem o sinal. Né? E aí é ruim, ele é um classe A. Nesse caso não, você tem o I2 e você tem o I1 aqui. Como se fosse quase equivalente a esse cara aqui, né? Que é o balance, né? Que é você puxar o I1 e o I2 ali. Esse cara ele ajuda a você ter, ou você carrega o I-out, carrega o I2 ou descarrega com o I1. E aí tem uma excursão grande também, e aí você facilita, tá? Do que aqui, ó, desse cara aqui, mas e o primeiro? Esse primeiro, tem o I2, tem o I1 e o I2, beleza. Mas o problema é que o V-out aqui ele é bem limitado, ele é mais limitado. Tá? Então o outro ele tem uma capacidade maior de drivar ou puxar. Mas também tomar cuidado, você não pode colocar impedância baixa, né? Colocar impedância baixa, você acabou com o seu ganho. Professor, Pode falar. isso do poder de drivar a corrente, eu usar ele como OTA? Oi? Isso, assim, boa. Pode fazer, o que é OTA, né? Operational Transconductance. É o seguinte, isso daqui é um Operational Transconductance. Eu converto tensão em corrente. Se eu tiver aqui alta impedância, eu estou convertindo em tensão de novo. Aí ele gerou tensão. Agora, se eu colocar uma impedância baixa aqui, ele é tensão corrente.
aí ele vai corrente. Certo? O folded é tensão corrente. Se eu colocar impedância baixa, ele continua sendo corrente, não gera tensão. Aí é um OTA. Qual que é a diferença dos dois estágios? Qual que é o OTA, né? É o seguinte, se eu tenho o primeiro estágio, quero aumentar o ganho, né? Coloco o cara aqui, vem, aí vai corrente, e 2, aí vem out 1, né? Vem out 1, aí eu ligo no segundo estágio, né? O AV2, e para aumentar o ganho, né? Para ser o ganho do primeiro vezes o ganho do segundo. Ele tem um ganho alto, né? Só que isso daqui não é um OTA. Por quê? Porque eu converti tensão em corrente e aqui a corrente em tensão. Acabou. Já não é um OTA, porque eu converti em tensão. Aí depois tensão, corrente, tensão. Poderia colocar embaixo pedância, né? Mas eu já converti em tensão aqui. Aqui não. Ele, corrente, tensão, corrente. Posso colocar impedância aqui, corrente. Certo? Mas aí como é que ele mantém a característica do ganho com impedância baixa na saída? Bom, mas o OTA você só quer GM, né? Você não quer ganho de tensão, você quer GM. Transcondutância, que é esse cara aqui. Tá? Então tem outras técnicas, né, de transconductance, mas é GM que você quer. E a grande característica, por que você não converte tensão corrente, tensão? Porque esse cara, ele tem um ponto de ganho, outro ponto de ganho. Ele tem dois polos. Um OTA só pode ter um polo dominante, um ponto de ganho. Ou não, né? Nem ter ponto de ganho. Certo? Ele nem ter um polo dominante, porque aqui vai ser baixa impedância. Certo? E aqui vai ter dois polos. Então por isso que não dá para fazer o OTA. Tá bom? Mas dá sim, dá para fazer esse cara aqui é uma espécie de OTA. Tá bom? Bora? Valeu, gente. Façam, tá? Por favor, não deixem de fazer. Os circuitos. Tragam para mim propostas, tá? Principalmente